Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula, iniciando também a nossa semana aí. Um forte abraço a todos vocês, espero que tenham passado uma boa semana. Pessoal, a gente vai continuar falando aí sobre os governos, né, os presidentes aí dessa nova era após a era Vargas, né, aquele período ali de ditadura da era Vargas, depois aí veio Eurico Gaspar Dutra, depois veio Getúlio Vargas, novamente volta ao cenário político, depois veio Juscelino Kubitschek com a Constituição de Brasília, um processo de industrialização do Brasil e tudo mais, e a gente vai entrar no quarto presidente depois desse período aí, que é o presidente Jânio Quadros. É uma figura. Ele é uma figura. O governo dele vai começar, as eleições serão em 1960, ele vai governar de 1961 a 1961, correto? Aí você me pergunta, professor, ele morreu, o que foi que aconteceu com ele? Não, ele não morreu não, ele passou vivo aí até próximo, se não estou enganado, até os anos 80 ele ainda se elege prefeito do estado, prefeito de São Paulo ainda, consegue se eleger em 1986, ele se elege, toma posse, é o último ato político, né? O último cargo político que ele assume aí vai ser como prefeito de São Paulo ainda em 1986, correto? E foi presidente do Brasil. Agora o mandato dele foi muito curto, um dos mais curtos aí, eleito, né? Porque tivemos outros mandatos curtos aí, com o presidente do Senado, presidente da Câmara e tudo mais, foram mandatos curtos de mesa aí, mas eleito ali democraticamente, o dele foi o mais curto que teve aí na história do Brasil, se eu não estou enganado, não teve outro não além dele. Beleza, pessoal? E a gente tem, é bom que a gente comece a identificar aí os presidentes, né? Juscelino Kubitschek, esse aqui vai ser no dia da posse, observa-se, né? Vamos observar, deixa eu corrigir essa palavra aqui, vamos observar o seguinte, que ele já está com a faixa presidencial, ele vai ser o substituto, né, do presidente Juscelino Kubitschek, vai transferir a faixa presidencial para ele, Jânio Quadros. Ele vai ser um dos presidentes vai ser o presidente mais votado até então, até esse período, na época com mais de 5 milhões de votos. Observe, naquele período, a gente está falando de 1960, mais de 5 milhões de votos. Lembrando que o voto para os analfabetos ainda não estava liberado, né? E a gente tinha uma grande quantidade de pessoas, de analfabetos também, naquele período. Hoje nós temos aí mais de 100 e poucos milhões de votos, né? Naquela época. E ele foi o presidente com maior porcentagem de votos naquele período, 48% de votos. Nenhum outro presidente tinha atingido essa quantidade. Vargas não atingiu essa porcentagem de votos, né? Mesmo sendo querido e tal, aquela coisa pelo povo. Juscelino Kubitschek também não atingiu essa porcentagem, e ele atingiu 48% dos votos, e mesmo assim não passou 50% de votos, né? Outros ali também tiveram uma quantidade de votos, mas ele foi o que mais teve com essa quantidade aí. E ao meio aqui, nós temos uma figura bastante importante, bastante interessante, é justamente João Goulart, que vai ser o presidente que vai suceder a ele, né? Vai suceder Jânio Quadros. João Goulart é o vice-presidente, ok? Não faziam parte da mesma chapa, correto? João Goulart foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, quando ele volta eleito democraticamente pelo povo. Ministro do Trabalho, que propôs aquele aumento de 100% do salário mínimo, que a cartada depois tem que sair. Se consegue se reeleger juntamente com Juscelino Kubitschek como vice-presidente, e é reeleito agora novamente vice-presidente novamente, juntamente com o Jânio Quadros. Porém, naquela época se permitia uma eleição, né, uma votação diferenciada. Você poderia votar no presidente e no vice-presidente de chapas diferentes. Você escolhia, não precisava ser necessariamente de uma mesma chapa, ok? Então você escolhia o seu vice e o seu presidente, ok? E João Goulart, o conhecido Jango, ele vai entrar nisso aí. É bastante falado, você vai entender o porquê disso aí. É bom você gravando, se adaptando aí, que você vai entender por que a gente comenta tanto sobre Jango, sobre João Goulart. Então, olha só, na eleição presidencial de 1960, a vitória coube a Jânio Quadros. Naquela época, as relações eleitorais estabeleciam chapas independentes para a candidatura a vice-presidente. Por esse motivo, João Goulart
do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi reeleito. Ele foi reeleito vice-presidente do Brasil. Beleza, pessoal? E posteriormente, tempos depois, vai ser presidente. Porque tem aquela ideia, na vacância, ou seja, na ausência do presidente, quem vai assumir? O vice-presidente. Na vacância do prefeito, quem vai assumir? O vice-prefeito. E assim por diante, né? A ideia é essa daí, beleza? Prosseguindo. Então nós temos aí, é uma figura. Observe que Jânio Quadros é uma figura. Isso aqui é um dos símbolos da campanha dele, né? Era a vassoura. Ele disse que ia varrer toda a corrupção, tudo de errado, né? Ele achou que o Brasil estava ali cheio de corruptos e tudo mais. Então a campanha dele vai ser justamente essa daí, de varrer todo tipo de corrupção que existisse no país. E até tinha um lema, né? Tinha até uma musiquinha, varre, vassourinha. Era mais ou menos assim que se comportava ali a campanha dele, moralista, tal, aquela coisa toda. Ele era um político bastante interessante, era daquele mais populista. Ele comia pão com mortadela, tirava do bolso ali pão com mortadela, ia comer, descia para abraçar o povo, se misturava no meio do povo, ele usava roupa velha, não estava nem aí. Então ele era tipo um povão, aquele político povão, bem diferenciado para o período, né? Que estava ali misturado com o pessoal, tomava um cafezinho na padaria, na esquina, cumprimentava o povo, ia fazer aquela campanha. E dizia também, tinha outro cordão aí também, outro outro linguajar dele, era a ideia do tostão contra o milhão, né? Ele dizia que precisava de pouco, não precisava de muito dinheiro para poder ganhar a campanha. A campanha dele era essa, aí, o tostão contra o milhão, que não precisava de tantos recursos, precisava mais de quê? De amigos, aliados aí para poder chegar até a presidência da República e poder fazer um bom trabalho. Beleza? Então tem aí Jânio Quadros de 31, o mandato dele vai durar de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. A gente observar aí, está ele representado aí. Era uma figura, como eu já falei. Então vamos lá. Jânio Quadros foi eleito com 48% dos votos, a maior votação daquele período. O que aconteceu? No mandato dele, na administração desses 7 meses, né, tem uma série de coisas, uma série de situações que aconteceu. Um descontrole da dívida externa, ou seja, houve um desmantelamento ali, ele não conseguiu segurar a dívida externa cresceu, certo? O aumento da inflação, aí o que ele esse aumento da inflação vai ser promovido por conta de quê? Corte dos subsídios ao trigo e ao petróleo. O que é o subsídio, professor? Vamos relembrar o que é o subsídio. É aquela ajuda econômica, financeira que os governos eles oferecem a quem? As empresas, né? Então ele vai cortar uma ajuda econômica que era dada a quem? A Petrobras, né? Ao petróleo, né? A ajuda para o petróleo, a ajuda para o trigo, aquela coisa toda. Isso aí vai aumentar o quê? O preço dos produtos. Então esse corte aí vai ser muito bom para o lado dele não, para a política econômica dele não, certo? Outra coisa também, vai ser no período dele, mandato dele, que ele vai criar o Parque Nacional do Xingu, a maior reserva, né, a primeira reserva indígena aí que nós temos no Brasil, vai ser justamente criado na gestão dele, da administração dele, o Parque Nacional do Xingu. Outra coisa também que ele se envolvia em algumas coisas bastante interessantes, ele era meio moralista, né? A proibição de brigas de galo, as rinhas de galo, né? A gente observa, e até hoje parece que não é muito, proibida aí a questão da briga de galo, né? As rinhas de galo, que eu também não concordo muito não, né? Tem muita gente que gosta de ver o galo brigando, mas não quer brigar, tá entendendo como é que é a história? Quer ver o sangue do galo, mas não quer dar o seu sangue, né? Tem isso aí. Eu tinha um colega meu que ele gostava muito dessas brigas de galo, eu falei assim, engraçado, você gosta de ver o galo brigando, mas não quer entrar na briga, né? Isso é uma brincadeira, pessoal. Mas olha só, então ele vai proibir isso aqui, tá certo? Outra coisa que ele vai proibir, proibição das corridas de cavalo em dias úteis, né? E os dias úteis seria o quê? De segunda a sexta, né? Então ele proibiu também essas corridas de cavalo nesses dias úteis aí. A proibição do uso do biquíni, olha só como é que as políticas deles era bastante interessante, né? Bastante, digamos assim, polêmicas. Então, ele proibiu aí a utilização de biquínis em espaços públicos. Na época tinha o concurso de Miss Brasil também, ele vai proibir os biquínis curtos aí nesses eventos também, e tal, aquela coisa toda. Quer dizer que era uma forma de moralização
da sociedade, alguma coisa desse tipo, né? Outra coisa também que ele vai instituir também é uma forma seria censura aí, uma regulamentação, regulava ali a idade para a pessoa assistir determinados programas de televisão, rádio e tudo mais ali, teria que ter uma data limite até os seus 18 anos de idade para poder assistir determinados programas também. Então tinha uma série de coisas aí. E outra coisa, ele tinha um hábito de mandar bilhetes, né? Aos seus ministros ali, ele pegava, em vez de mandar, de falar diretamente, ele mandava uns bilhetezinhos ali e saía entregando ali para os seus ministros, mandava para os seus ministros ali para fazer as suas execuções, né, seus mandatos, aquela coisa toda. Então qualquer tipo de recado, ordem, aquela coisa toda, ele mandava via bilhete ali. Então era bastante interessante essas ideias, bastante polêmicas, né, para falar a verdade. Prosseguindo, e aí algumas coisas mais polêmicas ainda do seu governo, que vai começar a minar, vai começar a isolar, deixar ele meio que isolado aí num cenário nacional, que aí ele começa a perder apoio dos setores, né, da nação, vai começar a perder apoio dos militares, dos políticos, né, do Senado Federal, do Congresso Nacional e tudo mais. E vai começar a perder apoio internacional também. Ou seja, o maior apoio internacional que o Brasil tinha naquele momento, que ele era aliado naquele momento, era justamente com os Estados Unidos da América. O Brasil, ele era aliado dos Estados Unidos da América, certo? E principalmente nesse período. A gente observa que a gente está falando do ano de 1961, quando começa a administração dele. 1961, a gente vivia um período chamado Guerra Fria, que a gente já se comentou, já se falou muito, tanto nas aulas de História quanto de Geografia. Nesse período de Guerra Fria, você tinha que optar. Ou você era do lado dos Estados Unidos da América, ou você era do lado da União Soviética, né? Ela pegava aqui toda a Rússia, mas boa parte de países aí aliados aí à União das Repúblicas Soviéticas. Ou você era capitalista, junto dos Estados Unidos, pró-Estados Unidos, ou você era comunista, pró-União Soviética. Então, nesse período aí, ele começa a criar alguns problemas, algumas quizilas aí, justamente com o pessoal dos Estados Unidos. Outra coisa também bastante polêmica, ele vai fazer um congelamento dos salários, né? Isso é o quê? Uma forma de intervenção na economia, ele vai intervir na economia. Mesmo porque ele vai pegar aí empréstimo, né? Empréstimo com o FMI, olha só. Redução de crédito financeiro aos empresários, aí ele vai ter que tentar fazer uma política de austeridade, porque ele vai pegar dinheiro com o FMI e para poder cumprir as suas, ele vai ter que fazer essas intervenções, essas chamadas políticas de austeridade, e alguns cortes econômicos aí também, beleza? Olha só, e aí as questões, as relações diplomáticas dele, que ele vai começar digamos assim, a azedar a relação dele com os Estados Unidos. Ele vai estabelecer novas relações com a União Soviética, aí os Estados Unidos já fica meio de cara inchada, bochechudo, com o pé atrás em relação a Jânio Quadros, né? E volta a relações também com a China. O que a China tem a ver com isso? A China também era um país socialista. Embora o socialismo chinês e o da União Soviética eram diferentes, mas os dois eram socialistas também. E principalmente com Cuba. O que tem a ver Cuba com isso? Cuba também era um país socialista. E principalmente aqui nas Américas. O único país socialista que nós temos aqui na América Central. Entre as Américas do Norte e a América do Sul, nós tínhamos aí Cuba, que era socialista. Que era como se fosse um tapa, uma afronta aos Estados Unidos, né? Nós tivemos aí até a crise dos mísseis, depois nós tivemos aí a crise dos mísseis aí, envolvendo o presidente norte-americano, o governo da União Soviética também, Fidel Castro, toda ali a ilha de Cuba também, onde foi instalados mísseis ali, apontados justamente para os Estados Unidos. Então tinha toda uma tensão. Então quando se tem essa aproximação diplomática entre esses três países socialistas, então já começa a ter um problema diplomático com os Estados Unidos, é uma coisa bastante complicada nesse período tenso que viu o mundo. Guerra Fria, porque era uma briga mais de tensão, mais de disputa ideológica, aquela coisa toda, do que uma guerra de fato, de vias de fato. Porque se tivesse uma guerra de vias de fato, a gente não estaria nem aqui comentando nossa aula, porque o mundo tinha sido destruído aí por bombas nucleares, porque todas as duas potências eram potências nucleares,
de bombas atômicas, beleza? Então tinha todo esse problema aí em relação aí, ó. Ele discordou do boicote imposto a Cuba. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai boicotar, vai proibir, não vai aceitar, não vai negociar com a ilha de Cuba. Por que não vai negociar com a ilha de Cuba? Porque ela agora é um país socialista. Né? Teve também uma ação na Baía dos Porcos. O que foi essa ação na Baía dos Porcos? A CIA, né, uma agência americana, e ela vai tentar uma invasão em Cuba através da Baía dos Porcos, certo? O objetivo era tentar acabar com o comunismo em Cuba e matar o principal representante, o chefe de governo lá, que era Fidel Castro. Era esse o objetivo aí dessa ação da CIA na Baía dos Porcos. E aí a CIA ela vai ser desmantelada, vai ser desmembrada, ela vai conseguir ter sucesso aí na sua ação, beleza? Então tudo isso aí era uma afronta aos Estados Unidos, praticamente em seu território, próximo dele, correto? Uma aproximação de um presidente justamente com Cuba era complicado nesse momento, certo? Então olha só, ainda para, digamos assim, não é piorar, para aumentar a tensão nesse momento, tem essa questão aí de não concordar, o Brasil, né, o presidente dessa época, Jânio Quadros, não concordar com esse boicote aí, essa proibição de comércio, negocialização de comércio ali, com Cuba também, apoiado justamente por Jânio Quadros. Tem tudo isso aí vai aumentando a tensão, né? Apoio à tese da autodeterminação dos povos. O que quer dizer isso aí, professor? É o seguinte, existe uma ideia que todo povo, toda nação, ela tem o direito de se autogovernar, de se escolher os seus governantes, os seus representantes, a sua legislação, o seu conjunto de leis, sem intromissão, sem interferência em nenhum país, né? E a gente observava o seguinte, que nesse período, essas duas potências que a gente falou, União Soviética e os Estados Unidos, tinha muita interferência, ela se intervia em muitos assuntos que não eram deles. Né? A gente viu isso aí na Guerra da Coreia, nas guerras da Coreia e tudo mais. No Vietnã também, posteriormente, tempo depois vai ter essa intromissão também. Beleza? Mas um exemplo que a gente tem melhor para dar é justamente a Guerra das Coreias, que tem essa intervenção aí de ambos os lados, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Então ele pregava aí essa tese, né? Ele defendia essa tese da autodeterminação dos povos, ou seja, um povo é soberano para escolher seus governantes, sua representação, seu sistema de governo, sua legislação e tudo mais. Então ele defendia também isso. Bastante polêmico nesse momento, né? E, para completar, ele vai condecorar Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, que vai ajudar na Revolução Cubana e depois vão instalar um comunismo na ilha de Cuba, que era Ernesto Che Guevara, que era um desses representantes, que era o ministro da Economia de Cuba, também ele vai condecorar com uma mais alta condecoração aí para estrangeiros, né? Que é a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Então observe direitinho. Então toda a situação estava meio tensa, tanto internamente, com uma série de coisas que ele vai fazer, uma série de medidas que ele vai tomar, que é aquelas que a gente falou, e também uma série de medidas externas que ele vai tomar, principalmente essa. Então a tensão começa a ser bastante complicada, né? Começa cada vez mais a se complicar para o lado dele. Prosseguindo. E aí a gente tem a crise, e essa crise vai levar à renúncia dele. Ou seja, ele vai tentar, na realidade a renúncia dele é uma tentativa de golpe, só que era um golpe diferenciado. O vice-presidente, né, João Goulart, vai estar em viagem diplomática à China. Está lá. Ele não era muito bem quisto pela população brasileira, né? Pela população brasileira, não, melhor dizer, pelas autoridades brasileiras, por parte dos membros da política brasileira e da política internacional, porque acreditava-se que João Goulart, ele era comunista. Ele não era comunista, mas acreditava-se, parte das elites políticas brasileiras e da política internacional, acreditava que ele era comunista, que ele tinha tendências comunistas. Mas ele não era assim, ele era um desenvolvimentista, ele tinha outra visão, era uma visão totalmente diferente. Então ele estava em viagem à China, Jânio Quadros enviou ele em viagem à China, diplomático, né, tendo relações diplomáticas lá com a China, beleza? Que era comunista, e ele ficou sozinho na administração do poder, do governo.
ele vai fazer o seguinte, o que ele vai atender? Vendo todas as pressões, ele vai produzir, escrever uma carta de renúncia e manda ao Congresso Nacional, né? E espera que o Congresso Nacional faça, não, você não pode renunciar, não tem como, você vai deixar a mão nas mãos de Jango, o Jango é um comunista, aquela coisa toda, e o povo também aclamasse ele, falasse, não, pelo amor de Deus, você não vai sair não, você vai continuar, e aquela coisa toda, ele começasse a governar de uma forma, digamos assim, entre aspas, ditatorial, né? Sem um Congresso, sem as Forças Armadas, trazido pelo braço do povo, aquela coisa toda, mais ou menos como fez Getúlio Vargas, mas não de uma forma de suicídio. Ele tentou dar um golpe onde o povo e parte das elites ali abraçassem ele e mantessem ele no poder. Aí ele teria toda a moral. Era essa a ideia de renúncia dele. Isso defendido por vários historiadores, né? A ideia dele era essa. Porém, ele nunca disse isso. Ele só falou que saiu por conta de forças aí que estavam contra eles, que ele nunca vai justificar que forças eram essas que estavam contra ele, tá entendendo? Então era uma tentativa de dar um golpe, né? De dar uma rasteira aí na galera e se manter no poder aí por um bom tempo também, né? Pelo menos tentar administrar o poder sem algumas interferências aí que fossem contra as autoridades dele, contra a autoridade dele, beleza? Então olha só, descontentamento geral, oposição no Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, ele tinha muita oposição lá. Carlos Lacerda também, que recebe pressão de Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, ali no estado do Rio de Janeiro. Existia também o estado da Guanabara, que depois foi unido, né, se juntou o estado do Rio de Janeiro, se tornando um só, mas tinha esse estado da Guanabara, e Carlos Lacerda era oposição a ele, fazia oposição ferrenha a ele, certo? Ele vai perder o apoio dos militares também, os militares também não vão apoiar ele, correto? Então ele perde apoio de vários setores aqui, certo? E entrega essa carta de renúncia ao Congresso Nacional, a senadores e deputados, que vão acatar. Ele achava que os senadores não iam acatar. Não, você não pode fazer isso, você vai ficar aqui, aquela coisa toda, e vai governar do seu jeito, e o povo também vai aceitar. Não, mas o Congresso aceita, acata, e aí quem vai assumir? Vai assumir o presidente da Câmara, né, os deputados, Ranieri Mazzilli, vai assumir porque João Goulart estava em viagem diplomática na China, tratando de assuntos diplomáticos, políticos, né? Política internacional, estava tratando de assuntos políticos internacionais com chineses, e aí quem assume é o presidente da Câmara, né? É a mesma coisa como hoje, qualquer problema que acontecesse aí, digamos, na chapa do atual presidente e vice-presidente, digamos que os dois fossem impossibilitados de assumirem a presidência, acontecesse algum problema com o presidente, o vice-presidente não pudesse assumir, quem iria assumir a presidência do Brasil atual seria Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara, que é a maior casa legislativa que nós temos, né? Temos aí a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, mas quem assumir seria Rodrigo Maia, que é o presidente da maior casa legislativa que nós temos aí, que é justamente a Câmara dos Deputados. Então, quem assumiu naquela época, ali na vacância do cargo de presidência, vai ser o presidente da Câmara. E depois, no retorno, vai ter uma série de briga, uns queriam, outros não queriam, não, ele não vai assumir, ele, quando chegar aqui vai ser preso, aquela coisa toda, mas no final ele acaba assumindo, e aí a gente tem outro processo, e aí a gente vai começar a entender todo o processo, beleza, pessoal? Inclusive nesse momento aí vai ter um parlamentarismo, né? Vai ter uma mistura de parlamentarismo e presidencialismo aí no período do Brasil, a gente vai entender isso depois nas nossas próximas aulas, beleza? Então olha só, renúncia, né? Jânio Quadros renuncia em 25 de agosto de 1961, alegando pressões por forças terríveis contra ele. É essa alegação que ele vai dar aí. Forças terríveis agiam contra ele. Ele escreve uma carta toda, né? Toda poética também, parecida com aquela de Getúlio Vargas e tal. Claro que ele não vai se cometer o suicídio, né? Mas ele tinha aquela mesma intenção de tentar assumir o governo. Então, ele escreve toda uma carta e alega, né, que forças terríveis agiam contra ele, aquela coisa toda. E nunca explicou. Ele teve uma ascensão meteórica, ele foi ele foi vereador, ele foi governador, ele foi deputado, tudo mais, e chegou até a presidência, beleza? Então a ascensão dele foi, digamos assim, meteórica, né? Bem chique. Beleza, pessoal? Então olha só, e o vice-presidente João Goulart encontrava-se em viagem à China comunista. Assumiu a presidência do Brasil o deputado
Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Então, é assim que a gente termina aí o governo de Jânio Quadros, essa figura bastante comentada, bastante controvérsia aí no cenário político nacional, no cenário político brasileiro. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia? A gente vai prosseguir aí com a atuação, né, a administração, gestão aí de João Goulart na nossa próxima aula. Pessoal, correção das aulas passadas, né? Olha só, o que foi o plano de metas de Juscelino Kubitschek? Plano de governo cujo objetivo era desenvolver o Brasil 50 anos em 5, consistindo no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente infraestrutura, rodovias, hidrelétricas, aeroportos, educação, alimentação e indústria. Beleza? Segunda questão, quais os efeitos do desenvolvimento industrial da era de Juscelino Kubitschek na região sudeste? A entrada de filiais de grandes montadoras de automóveis como a Ford, Volkswagen, Willys, GM, a General Motors, né? O desenvolvimento industrial na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e o ABC paulista, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. Geração de empregos proporcionando o êxodo rural e a migração de nordestinos e nortistas para os grandes centros urbanos, que serviam de mão de obra aí para as indústrias, né? Terceira questão, quais eram os objetivos da construção de Brasília? Além de desenvolver a região centro-oeste, era tirar a capital federal do centro das agitações populacionais dos grandes centros urbanos e deslocar a capital para o melhor ponto estratégico no interior do Brasil. Ela estava muito exposta ali na costa brasileira, tá entendendo, pessoal? Um ataque militar, alguma coisa assim, deixava ela muito exposta naquele momento. Quarta questão, quais as consequências do governo de Juscelino Kubitschek? Entrada de multinacionais gerando empregos, dependente do capital externo, investimentos concentrados na industrialização, pouco investimento na zona rural, prejudicando o trabalhador do campo e a produção agrícola, crescimento da dívida externa, com a construção da nova capital Brasília. A construção de Brasília ela foi muito onerosa, ela trouxe muitos gastos aí, e ele teve que contrair muitos empréstimos aí no exterior, Juscelino Kubitschek. Aumento descontrolado da pobreza, da miséria e da violência nas grandes capitais do sudeste do país, proporcionado pela migração e o êxodo rural. Claro, muita gente para aquele local ali sem condição de trabalho, moradia, vai causar ali uma série de problemas como esses citados. Quem foram Lúcio Costa e Oscar Niemeyer? Lúcio Costa foi um urbanista responsável pela idealização do plano piloto e Oscar Niemeyer foi o arquiteto responsável pelo planejamento dos prédios públicos de Brasília, a nova capital do Brasil. Pessoal, fica essa mensagem aí pra gente, nunca deixe de acreditar. Seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Nossos referenciais aí, página dos nossos livros e também esse site aí. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!